Você já ouviu o nome Cidade Atenas? Como será que era a divisão social dentro dessa cidade? Será que sempre prevaleceu a democracia dentro dela? Meu nome é Nayara e eu vou esclarecer essas dúvidas. E para isso eu vou utilizar o filme Hércules, produzido em 2014, estrelado pelo The Rock. Vamos lá? Pessoal, antes da gente começar a falar sobre a cidade de Atenas, eu acho muito válido eu relembrar vocês que eu tenho 5 vídeos onde eu falo sobre toda a civilização grega, né? Alguns pontos, algumas características. Vou deixar o link deles na descrição do vídeo de hoje. Agora, se você preferir assisti-los antes de iniciar o assunto sobre Atenas, é só clicar no cardzinho que aparece aqui na tela, que ele vai te levar diretamente para o início da playlist e depois retomar aqui. Todos esses vídeos trazem informações interessantes que irão complementar o assunto que eu irei abordar aqui hoje, tá bom? Bom, no vídeo de hoje a gente vai começar a conhecer a cidade de Atenas, tá bom? Vamos voltar toda a nossa atenção para ela, porque ao entender a cidade de Atenas, a gente vai entender como se estrutura a Grécia como um todo, né? Tudo que ocorria lá acontecia em praticamente todas as cidades gregas, e por isso que é importante a gente conhecer a cidade de Atenas, ok? Bom, essa cidade está localizada na Ática, que é uma região banhada pelo mar Egeu. Por ter um solo pouco fértil, a economia não era de base agrícola apenas, tá? Eles produziam trigo e cevada, que mal dava para alimentar toda a população, tá? A economia deles ficou voltada para o comércio marítimo, onde eles desenvolveram ali a venda de vinho e azeite, né? Já que as colinas próximas à região eram propícias para a plantação, o cultivo das olivas e também dos vinhedos, tá bom? Outra fonte econômica da cidade era a mineração de prata, e isso complementou ali as atividades econômicas atenienses, ok? Bom, agora a gente vai entender como se estruturava a sociedade ateniense, tá? Por muitos séculos, Atenas viveu um regime aristocrático, ou seja, o poder na mão de poucos. E esses poucos eram os detentores da terra, os donos da terra. E eles também dominavam a economia ateniense, eles controlavam essa economia ateniense, tá bom? Esses sujeitos eram conhecidos como eupátrias, ou também bem-nascidos. E eles ocupavam ali a camada social conhecida como nobreza, né? Então, essa questão de ter esse título de nobreza, de ter o poder econômico nas mãos, era passado de pai para filho, tá? Bom, pra gente entender um pouquinho melhor isso, vamos pegar o filme Hércules, tá bom? Mas antes, eu gosto de reforçar aqui, quem me acompanha no canal sabe muito bem disso. Os filmes são obras de ficção e, por isso, não apresentam a verdade absoluta. A cena que a gente vai entender essa questão, principalmente, que não apresenta a verdade absoluta, é a cena em que Hércules retorna a Atenas com as cabeças das hidras. E aí ele é recepcionado pelo rei ateniense, tá? Bom, Atenas não tinha um rei, eles foram substituídos pelos magistrados. Os magistrados eram pessoas que se dedicavam à vida pública. Eles ocupavam os cargos políticos, eles se dedicavam à política dentro da Grécia, dentro de Atenas, tá bom? Uma parte desses magistrados se dedicavam aos assuntos relacionados às guerras e eles eram conhecidos como polemarcas. O restante se dedicava a assuntos relacionados à cidade, tá bom? E estes eram conhecidos como arcontes. Eles eram eleitos todos os anos, somando um total de 9 arcontes, tá bom? Além dessas pessoas, existiam também os sujeitos que se dedicavam às questões da justiça e da administração da cidade. Na verdade, esses sujeitos que estavam ali na política, todos eles estavam ali para deliberar regras, leis, qualquer coisa que fosse de interesse próprio, para atender os seus interesses, tá? Vamos relembrar. Eles eram donos das terras, tá? Eles tinham poder econômico em suas mãos e por isso que eles mandavam na cidade da forma que eles bem entendessem para atingirem os seus interesses, para acumular mais poder em suas mãos, tanto econômico quanto político, tá bom? Já a camada pobre da cidade de Atenas, eles sofriam muito, tá? Eles viviam endividados e por isso eles acabavam sendo escravizados por dívidas, tá bom?
Para vocês entenderem melhor essa questão, no filme Hércules, era justamente esse o medo do Rhesus, caso o rei Cótis tomasse o poder de toda a Trácia. Ele tinha esse medo do rei Cótis impor essa pobreza geral por toda ali a Trácia, e aí endividar toda a população e eles ficarem presos a esse rei, tá? Bom, conforme o comércio ali no mar Mediterrâneo estava se desenvolvendo, os atenienses começaram a ter contatos com outros povos. E os comerciantes começaram a ganhar um poder econômico, tá bom? Bom, essa camada da população, os comerciantes, né, eram conhecidos como demos, e eles começaram a pressionar a aristocracia para adquirir um certo poder político e, consequentemente, ter deliberação de leis, regras que atendessem também os seus interesses, tá bom? Claro que os aristocratas não aceitam essa pressão vinda dos comerciantes, né? E aí surgem alguns conflitos civis. Somente após o legislador Drácon criar um conjunto de leis que ficou conhecido como Código Drácon, que deu uma amenizada nesses conflitos, tá? Esse código fez com que as leis se tornassem públicas e, dessa maneira, aplicadas a todos, inclusive a nobreza, inclusive a aristocracia. Essa medida não diminuiu a hegemonia da aristocracia, né? Que permanece nos cargos públicos, não acabam com seus privilégios e ainda não atende às demandas dos comerciantes, né? Isso não diminui as ameaças dos conflitos civis dentro de Atenas. A situação muda um pouco quando Solon, que era um arconte, impulsionou o desenvolvimento econômico industrial e comercial, com o intuito de acalmar mesmo os ânimos, tá bom? Além disso, Solon cancelou as dívidas dos pobres e aí acabou com a escravidão por endividamento. Outra medida importante foi dar poderes às assembleias populares dos cidadãos, conhecida como eclésias, e também vinculou poderes políticos àqueles que tinham fortuna e não mais privilégios de sangue ou laços familiares. Dessa maneira, os comerciantes que estavam ganhando um poder econômico atingissem cargos públicos e aí pudessem lutar pelos seus interesses também, assim como os aristocratas, tá bom? O regime aristocrático ateniense não tem seu fim de uma hora para outra, tá? Ele teve diversas etapas, tá? Foi uma longa etapa até chegar à democracia propriamente dita, e onde foi preciso muita luta popular. Então a democracia ateniense só ocorreu devido a diversas lutas populares, tá bom? A democracia ateniense foi instaurada principalmente depois do desenvolvimento comercial, porque aí os comerciantes começaram a ter poder econômico e eles puderam bater de frente com a aristocracia, tá bom? Como eu já disse, entender a sociedade ateniense é entender como se moldava a sociedade grega como um todo, tá bom? Por isso que eu apresento ela a vocês. Bom, eu vou voltar a falar sobre Atenas e o Hércules, né? Mas também vou utilizar outros filmes, como por exemplo 300, Alexandre o Grande, Imortais, diversos filmes, tá? No vídeo de hoje eu utilizei novamente esse livro do Pedro Paulo Funari, Grécia e Roma. Vou deixar a bibliografia dele na descrição do vídeo. Junto com ele eu vou deixar também o link dos 5 vídeos onde eu falo sobre a Grécia e também o trailer do filme Hércules, tá bom? Se você gostou, deixa seu like, compartilha, comenta, porque dessa maneira você ajuda a aumentar a visibilidade do canal e aí muito mais pessoas têm acesso ao conteúdo que eu estou transmitindo aqui, tá bom? Muito obrigada, se inscreva no canal para continuar acompanhando as novidades.